A paz do Senhor Jesus, queridos e amados irmãos, estamos juntos pela graça e a bondade de Deus para estudarmos, meditarmos em mais uma de nossas lições da Escola Bíblica Dominical. Hoje nós vamos estudar a lição número 11 da classe dos adultos, lição do dia 18 de março de 2018. Essa lição vai tratar sobre os gigantes da fé e o seu legado para a igreja. O texto áureo está em Hebreus capítulo 11, verso 1, que diz: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Verdade prática, a fé é a confiança irrestrita nas promessas de Deus. Então, entre todos os grandes homens e mulheres de Deus que poderiam ser tomados como exemplos de fé, nós vamos analisar nesta lição alguns deles, que serão Abel, Enoque, Noé, Abraão, José, Moisés, Josué, Raabe e Gideão. Lembrando que estamos estudando sobre a Epístola aos Hebreus, e então hoje esses exemplos de fé são retirados do capítulo 11 deste livro, desta epístola. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem, conforme Hebreus capítulo 11, versículo 1. Firme fundamento quer dizer certeza. Essa palavra também está traduzida na mesma epístola aos Hebreus, no capítulo 3, no seu original grego, no versículo 14 do capítulo 3 de Hebreus, nós vemos esta palavra que em Hebreus 11:1 está traduzida como firme fundamento ou certeza. Ela está traduzida por confiança no capítulo 3, versículo 14. Porque nos tornamos participantes de Cristo se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Confiança. Então, a mesma palavra no grego que está traduzida como firme fundamento, está também traduzida na mesma epístola aos Hebreus, no versículo que acabei de ler, como confiança. Então, o firme fundamento é confiança, é certeza. Então, a fé descrita neste versículo 11:1, ela inclui a mais sólida convicção e confiança nas promessas de Deus. A fé verdadeira, ela não está alicerçada em provas físicas e materiais, mas a fé verdadeira está alicerçada em Deus, em cuja segurança os crentes se firmam. Em Deus. A fé verdadeira está alicerçada em Deus. Em Hebreus capítulo 11, versículo 2, diz que pela fé os antigos alcançaram testemunho. Ou seja, acerca de quem foi dado bom testemunho. Esses antigos são aqueles acerca de quem foi dado bom testemunho pela fé. No capítulo 11 de Hebreus, versículos 4, a começar pelo 4, está escrito: Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo. Então, Abel é citado como alguém que alcançou testemunho de que era justo.
O versículo 5 diz que, pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado porque Deus o trasladara, visto como antes da sua trasladação, alcançou testemunho de que agradara a Deus. Então, Abel alcançou o testemunho de que era justo pela fé, e Enoque alcançou o testemunho de que agradara a Deus. E nesse mesmo capítulo 11, versículo 39 da Epístola aos Hebreus, está escrito: e todos estes, depois que ele faz a relação toda dos heróis da fé, ele então no final do capítulo diz: e todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa. Testemunho pela fé. Então os antigos alcançaram testemunho por causa de sua fé em Deus. O testemunho poderoso da fé. Agora, a expressão pela fé, que aparece muito nesse capítulo 11 de Hebreus, aparece diversas vezes, ele mostra o interesse do escritor em focar na importância da fé. Então nós devemos ler o capítulo 11 e entender que o escritor ele está trazendo a importância da fé. E aí então ele começa a citar os exemplos da fé. E é o que a nossa lição propõe, os gigantes da fé e o seu legado para a igreja. Então nós vamos pensar aqui nessas 9 personagens citadas na nossa revista, extraídas do capítulo 11 da Epístola aos Hebreus. Começa por Abel, Hebreus 11 e 4, por Abel. Então começa por este filho de Adão e Eva. E é interessante que Adão e Eva, eles não são citados. E por que não foram citados? Veja, Adão e Eva, eles tiveram o privilégio de ver Deus. Eles falaram com Deus. Eles tiveram a mais profunda comunhão e relacionamento com Deus. Já seus filhos foram os primeiros a tratarem com o Deus invisível, que não se via. Diz que Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim. O escritor não explica sobre a excelência do sacrifício. Por quê? Porque o foco dele, ao escrever, não é o sacrifício de Abel. O foco é sobre a fé de Abel. Por isso que ele diz que pela fé Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim. Então, aquele sacrifício oferecido com fé, trouxe para Abel o testemunho divino de que ele era justo. Então a fé o levou a oferecer a Deus um sacrifício melhor, ou seja, mais excelente do que o de Caim. E esse seu sacrifício oferecido pela fé trouxe para ele o testemunho divino da parte de Deus de que ele era justo. E aqui nós lembramos de Romanos capítulo 5, verso 1, onde Paulo diz que, sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Então a nossa justificação, a justificação dos crentes, dos salvos, pela fé em Cristo, traz para nós também o testemunho divino da justificação. Assim como Abel alcançou o testemunho de que era justo diante de Deus, pela sua fé, nós também, nos dias de hoje, nós temos a bela e maravilhosa justificação perante Deus, que Deus declara justo aquele que crê em Jesus. A justiça de Deus exposta no Evangelho
como Paulo diz que no Evangelho está a justiça de Deus, essa justiça de Deus que está no Evangelho é aplicada para aquele que crê em Jesus, que Deus declara justo o que crê em Jesus Cristo, seu Santo Filho. O outro exemplo de fé citado na nossa lição é o exemplo de Enoque, capítulo 11, verso 5 de Hebreus. Enoque é tomado como exemplo de alguém que agradou a Deus pela sua fé. O próprio autor desta carta, ele confirma isso no versículo 6 do capítulo 11 de Hebreus, onde ele diz: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então, a primeira referência de que alguém agradou a Deus pela fé, a referência é feita a Enoque. Só que a lição e a mensagem fica para todos nós, porque diz o texto bíblico que sem fé é impossível agradar a Deus. Deus se agradou com o que ele viu em Enoque. Ou seja, o que ele viu em Enoque? Ele viu a fé no próprio Deus e a busca da comunhão com ele. E nós não temos muitos detalhes da vida de Enoque. O Espírito Santo não quis nos deixar tantos detalhes, mas nós entendemos, pelo que está registrado no livro de Gênesis, que Enoque, sem dúvida, ele buscava uma íntima e profunda comunhão com Deus pela fé, porque diz que ele andou com Deus, ou seja, a vida dele agradou a Deus por causa da comunhão que ele tinha com Deus. E esse agradar a Deus, tudo começou pela fé, porque você não consegue desenvolver um relacionamento com Deus, você não consegue andar com Deus, ou seja, se relacionar com Deus sem fé, porque você precisa de fé para agradar a Deus como Enoque fez. E aí eu pergunto, a nossa fé, ela tem nos levado a buscar uma comunhão mais íntima com Deus? Que tipo de fé que nós temos? É a fé que nos leva para mais perto de Deus? É a fé que nos impulsiona a uma comunhão mais profunda com Deus? É a fé que nos leva a uma vida de oração profunda na presença de Deus? Essa é a fé de Enoque. A fé de buscar comunhão com Deus e de agradar a Deus. Que o Senhor nos ajude também pelo seu Espírito a vivermos uma fé que nos leve a buscar acima de qualquer coisa e antes de qualquer coisa a comunhão com Deus. O outro exemplo citado na nossa lição, extraído do livro de Hebreus 11, é o exemplo de Noé. Está em Hebreus 11 e 7. Nós vemos em Noé uma fé acompanhada de temor e obediência. E isso numa época de extrema maldade, corrupção e violência. Está escrito lá em Gênesis capítulo 6, versículos 11 a 12. A situação em que vivia a terra. Corrupta, cheia de maldade e cheia de violência. Não é um quadro do mundo em que vivemos hoje? O nosso contexto também? Nós não estamos cercados de tanta maldade, corrupção e violência? Mas a Bíblia diz em Gênesis 6 e 9 que Noé andou com Deus. Ora, se Noé andou com Deus num mundo onde prevalecia a maldade, a corrupção e a violência, por causa da fé que ele tinha em Deus, nós também podemos andar hoje, nesse contexto que vivemos, podemos sim andar com Deus. Então Noé, ele andou com Deus, e a salvação do dilúvio foi o resultado da vida de fé. Ele foi poupado, ele foi livre, poupado por Deus de morrer nas águas do dilúvio, resultado da sua fé. Assim como todos os que creem em Deus serão salvos da condenação futura. Está escrito em 1 Tessalonicenses capítulo 1,
versículo 10, Paulo diz que nós esperamos do céu o Filho de Deus, Jesus Cristo, o qual nos livra da ira futura, a ira que está por vir. Assim como Noé foi livre pela sua fé e pela sua vida com Deus, da ira de Deus manifestada no dilúvio, nós seremos salvos da ira que está por vir sobre todo o mundo pela nossa fé no Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo, a quem nós esperamos. Depois, nós temos um outro exemplo de fé, que foi Abraão. A Bíblia diz que Abraão foi justificado pela fé. Está em Romanos, capítulo 4, versículo 3. Ele foi justificado pela fé. Assim como qualquer que hoje crê em Jesus Cristo, também é justificado pela fé. Em Romanos 5:1 nós temos isso. É interessante quando Paulo vai falar da justificação, no capítulo 4 de Romanos ele fala como Abraão foi justificado. E no capítulo 5 ele diz que nós somos justificados pela fé em Jesus Cristo. Assim como Abraão, ele creu em Deus, ele foi justificado pela sua fé em Deus, nós também somos justificados pela nossa fé sem qualquer tipo de obra. Então ele creu em Deus, está escrito em Romanos capítulo 4, versículo 18, que Abraão ele creu em Deus contra a esperança. Está escrito lá, o qual em esperança creu contra a esperança. O qual em esperança creu contra a esperança. Ou seja, ele entrou na esperança da fé em Deus contra a esperança puramente humana. Vou repetir. Ele entrou na esperança da fé em Deus. É esta esperança verdadeira, a esperança colocada em Deus, conforme Hebreus 11:1. Confiança, firme fundamento, certeza. Essa esperança produzida, onde Abraão entrou porque ele teve fé em Deus, contra a esperança puramente humana. É isso que Romanos 4:18 fala. Ele esperou em Deus. Essa é a verdadeira esperança. A esperança colocada, produzida pela fé, vivida na fé, depositada unicamente em Deus, contra qualquer esperança humana, porque era humanamente impossível a Abraão e Sara terem juntos um filho. Impossível isso acontecer. Então qualquer esperança humana não ia adiantar nada. Mas ele creu na esperança da fé, a esperança verdadeira. Então a fé de Abraão, ela também foi acompanhada de obediência. Obediência, como acontece com todos aqueles que têm a mesma fé. Romanos, capítulo 4, versículo 12. Eu quero ler este versículo aqui também. Diz a Bíblia: E fosse pai da circuncisão, daqueles que não somente são da circuncisão, mas que também andam nas pisadas daquela fé de Abraão, nosso pai, que tivera na incircuncisão. Aqueles que também andam nas pisadas daquela fé de Abraão. Ou seja, uma fé acompanhada de obediência. Então, quem tem fé em Deus, verdadeira fé, tem verdadeira esperança e obedece a Deus e a sua palavra. Outro exemplo citado na nossa lição é o de José. José. Hebreus 11, 22 diz que José, pela fé, ele fez menção da saída dos filhos de Israel do Egito. Assim como Deus havia dito a Abraão muitos anos antes. Lá em Gênesis 15, versículo 14, Deus disse a Abraão que a descendência dele seria escravizada numa terra estrangeira e
que Deus iria tirá-los de lá depois de um tempo, depois de 400 anos. Então José, pela fé, ele também falou, profetizou aquilo que Deus já havia dito ao pai da fé, ou ao pai dos que creem, Abraão, anos e anos e anos antes de José. A fé de José, ela também traz o temor que ele tinha de Deus. Há pouco eu falei de Noé, e Noé apresentou temor, respeito, reverência diante de Deus. E José também mostrou temor a Deus. Nós vemos isso na vida de José. E eu quero destacar o momento em que ele foi assediado e tentado pela mulher daquele oficial do Egito, a mulher de Potifar, aquela mulher que queria que José deitasse-se com ela a todo custo. Mas ali, diante daquela tentação e das investidas daquela mulher, José, pela sua fé, mostrou temor de Deus, porque ele disse que não iria pecar contra Deus primeiro e depois contra o marido dela. Então, o temor que ele tinha de Deus o fez respeitar o esposo, até mesmo a própria mulher pecadora. Então, José demonstrou temor a Deus. A fé verdadeira em Deus, ela gera o temor, a reverência, o respeito. Então nós vemos isso na vida de José e também nós vemos esse temor diante de Deus, essa vida de fé de José, pela convicção de que ele sabia que os seus caminhos eram guiados por Deus. Lá em Gênesis 45, versículos 7 e 8, ele, quando se dá a conhecer aos seus irmãos, se revela depois que eles ficam ali um bom tempo no Egito, e ele então ele vai mostrar que ele é José, né? Todos nós conhecemos bem esta história, e ele diz para os irmãos dele, depois que ele se revela, os irmãos começam a temer, né? Ficar preocupados, que José possa ter uma atitude de vingança. José diz, não, vocês não se preocupem, porque foi Deus que me enviou à frente de vocês. Gênesis 45, 7 e 8. Deus me trouxe aqui para esse tempo. Deus me trouxe para preservar a vossa descendência em vida por causa dessa fome. Então ele entendia, pela fé, que a vida dele, que os caminhos dele estavam guiados por Deus. E quem crê em Deus tem que ter essa mesma convicção. E tem, de saber que todas as coisas, como disse Paulo em Romanos, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu decreto. Então, se você ama a Deus, se você tem fé em Deus, você tem que entender que todas as coisas que acontecem na sua vida está sob o comando e a direção de Deus. E entendendo isso, você consegue descansar na fé, descansar e esperar em Deus, passando por várias aflições, porque José passou por muitas. E todos os homens e mulheres de fé da Bíblia passaram por diversas aflições e dificuldades, mas nunca foram sucumbidos, nunca desesperaram, porque a fé nos faz descansar. Porque seja o que for que acontecer, Deus está no controle. É essa convicção que tem quem crê, porque a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. O outro exemplo é Moisés. Moisés. Diz que Moisés, lá em Êxodo, nós lemos a história de Moisés, Moisés ele teve pais que tiveram uma fé inabalável em Deus. Os pais de Moisés. E por causa dessa fé de seus pais, ele foi preservado desde bebê. Agora, a fé de Moisés, ela se mostrou enquanto ele vivia no palácio de Faraó. Por quê? Porque mesmo morando no palácio de Faraó, Moisés nunca negou as suas origens hebraicas. Jamais. Nunca negou as origens do povo a que ele pertencia, mesmo morando no palácio. É um exemplo para nós
porque muitos ou todos nós vivemos num meio social, num contexto social. Muitos dos nossos jovens, dos nossos estudantes, eles estão, por exemplo, no meio acadêmico, nas universidades, e aquele meio, muitas vezes até formado por várias pessoas, onde ele tem contato com várias pessoas, seja dos professores ou sejam amigos estudantes, eles não creem em Deus, alguns até declaradamente se dizem ateus, e às vezes a fé é ridicularizada em certos ambientes, não apenas nos ambientes acadêmicos, é claro, não queremos generalizar, mas às vezes no ambiente de trabalho, até mesmo de família, a fé do cristão, ela é um alvo de zombaria, piadas e por aí vai. Mas Moisés, ele viveu num contexto de idolatria. Ele foi educado, diz a Bíblia, em toda a ciência e conhecimento do Egito. Ele foi educado, ele recebeu todo o conhecimento daquela que era a maior potência daqueles dias. Mas é interessante que, mesmo vivendo neste contexto, a sua fé não foi abalada. E é um exemplo para todos nós. A verdadeira fé, ela se preserva, ela é indestrutível diante de qualquer ataque das filosofias deste mundo, dos conhecimentos e da sabedoria deste mundo. Porque a fé verdadeira, ela é a sabedoria de Deus, ela é alicerçada na sabedoria de Deus. Porque Jesus é a sabedoria de Deus, disse Paulo aos Coríntios. Ele é a sabedoria de Deus. E ele é o consumador e o autor da fé. Então a fé, ela traz para nós uma convicção e um relacionamento tão profundo com Deus, que quem a tem, ele atravessa ambientes e um meio onde pode haver a mais acirrada controvérsia ou a mais feroz oposição à sua fé, mas ele atravessa tudo isso incólume, ele atravessa tudo isso vitorioso pela fé. A fé é inabalável, assim como foi a de Moisés. Não importa o ambiente que a gente está, a fé verdadeira, ela passa por cima de tudo isso, suporta tudo e prevalece. É uma joia preciosa, é uma luz que não é apagada, por mais que se tente apagar. É uma vela que o fogo dela não se apaga com o vento da incredulidade, da zombaria e dos ataques. Ela permanece. Às vezes até cresce mais diante das adversidades. Então o Moisés, ele nos dá o exemplo de atravessar situações e preservar a fé. E Deus o comissionou para ser o libertador do povo de Israel e líder do povo durante 40 anos. É como se a sua fé fosse provada no palácio. Depois também ele experimentou aquele momento de treino lá no deserto para se tornar o libertador e o guia do povo de Israel e o grande legislador dos hebreus, Moisés. Moisés. A fé primeiro é provada, depois aprovada, para que então aconteça o resultado do serviço a Deus. Também de Moisés é dito, em Hebreus 11, 27, que ele ficou firme, como vendo o invisível. Ou seja, a fé que produz firmeza, perseverança e coragem. Depois nós temos Josué, o sucessor de Moisés. Ora, para substituir um homem de fé, somente outro com esta mesma característica, a fé, a base, o primeiro item do currículo que Deus olha de uma pessoa que ele vai usar. Em Hebreus 11, o nome de Josué não aparece. A citação no versículo 30 de Hebreus 11 é da queda dos muros de Jericó. Mas nós sabemos que isso só aconteceu porque Josué, ele seguiu exatamente as orientações de Deus. Então, em Josué, nós temos novamente a fé que produz obediência à palavra de Deus. A palavra de Deus. Os muros de Jericó vieram abaixo porque Josué seguiu
as orientações dadas por Deus para que isso viesse a acontecer. Se nós queremos vitória na nossa vida, bênção na nossa vida espiritual, na nossa caminhada em todas as áreas, nós precisamos ter uma fé que obedeça a palavra de Deus, que siga as orientações da palavra de Deus. Josué também foi um homem de coragem, um guerreiro, um homem decidido, forte, firme em seguir o Senhor por todos os dias da sua vida. E não somente isso, ele incluiu a família dele nesse propósito. Josué, capítulo 24, versículo 15, ele disse ao povo: vocês escolham a quem vocês querem servir. Se os deuses que serviram vossos pais além do rio, ou os deuses do amorreu entre os quais vocês vivem, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E o povo naquele dia seguiu o exemplo de Josué e disse: nós também queremos servir ao Senhor. Então uma fé que influencia a família influenciou uma nação. Uma fé que traz resultados para aqueles que estão à sua volta. Que a nossa fé também produza esse tipo de resultado. Ela possa influenciar aqueles que estão ao nosso redor. O próximo exemplo citado na lição é uma mulher, porque Hebreus cita ela. Foi Raabe. Raabe, a mulher que foi poupada da destruição de Jericó e teve a sua vida transformada pela fé. Tanta foi a transformação que ela se tornou uma das ancestrais do Messias. O Messias foi descendente, entre tantos, de Raabe, que ela casou-se com Salmão, e daí então vieram os filhos, e por aí vem Boaz, Obed, Davi, Jessé, Davi, e por aí vai, até chegar no Cristo, em Jesus Cristo, o Messias. Então aquela mulher, veja, uma prostituta de Jericó, que estava condenada a ser destruída junto com a cidade, né, subjugada, morrer na destruição e na invasão dos israelitas a Jericó, mas ela foi preservada por causa da sua fé. Ela guardou os espias, escondeu os espias, creu em Deus e veio a se tornar essa mulher que teve a vida transformada. No exemplo dessa mulher, de Raabe, nós vemos a fé agindo com a graça maravilhosa de Deus. Porque ela era uma pessoa que não era do povo de Israel, ela era uma mulher que não fazia parte da descendência do povo de Deus. Além disso, uma mulher que era prostituta, mas ali manifestou-se a fé e a graça, assim como se manifesta na salvação do pecador. Efésios capítulo 2, verso 8. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem das obras, não vem de nós mesmos, né? Então é glorioso que essa fé bendita e maravilhosa, ela é de Deus. A graça é de Deus. E nós temos o privilégio de sermos alcançados, envolvidos por ela, fortalecidos por ela, salvos pela graça e salvos pela fé. Merecíamos a morte, merecíamos a destruição como Raabe merecia. Mas, assim como Raabe veio fazer parte da família do Messias, nós também, pela fé, fazemos parte da família de Deus. Em vez de ser destruídos pela fé e pela graça, somos aceitos na família de Deus, no povo de Deus, e vamos um dia morar com Deus para todos sempre. Aí, por último, nós temos então Gideão, o homem que libertou Israel da mão dos midianitas e também julgou o povo de Israel por 40 anos. É citado. O escritor aos Hebreus diz: que mais direi? Faltar-me-ia o tempo, contando de Gideão, e por aí vai. Então Gideão, nosso comentarista termina aqui a falar desses gigantes da fé, citando Gideão, que foi um valoroso guerreiro e juiz. Conforme Juízes 8 e 28, ele julgou o povo por 40 anos. E nós vemos na história desse homem um começo titubeante, mas que aos poucos foi se fortalecendo e resultou numa vida que serviu aos propósitos de Deus. É só ler a história de Gideão. Começou meio assim, meio devagar, meio titubeante, pedindo prova aqui, prova ali, mas ele foi se fortalecendo, e o resultado foi um governo de um juiz que foi bênção para o povo.
Então, na nossa vida, nós também nascemos na fé como uma planta pequena, que, olhando assim, é frágil, é muito suscetível às tempestades, até mesmo a morrer, mas a fé, ela não morre jamais. Quem a tem não morre jamais. Ela é fortalecida. E assim como a pequena planta vai se fortalecendo, vai engrossando o seu tronco, fortalecendo os seus ramos e vai aprofundando as raízes na terra, assim também a fé vai se robustecendo, fortalecendo, e aquele novo convertido, que às vezes tinha uma fé muito titubeante, começa muito assim fraquinha, com o passar dos anos, ele se torna um crente robusto, firme, maduro, consistente, produtivo e muitas vezes está até mesmo no ministério fazendo grandes trabalhos para Deus. E se não está no ministério, está um crente em qualquer área da vida, firme, abençoado, produtivo, fiel, que honra a Deus, honra a igreja do Senhor e honra a fé que aceitou em Jesus. Então esses gigantes da fé, sem dúvida eles servem de exemplo e deixaram um legado maravilhoso para a igreja. E nós estamos aqui, cumprindo a nossa jornada também, porque o escritor aos Hebreus diz que sem eles, sem nós, não seriam aperfeiçoados. Né? Porque eles não receberam a promessa, mas Deus tinha algo melhor a nosso respeito. Então é maravilhoso, porque hoje, como igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, nós podemos olhar para trás e ver esses exemplos de fé, mas olhar para o nosso presente e honrar essa fé maravilhosa que nos foi passada, que nos foi transmitida pelo Senhor Jesus Cristo, pelo Espírito Santo. A fé salvadora, a fé vigorosa, a fé de confiança, a fé de certeza, inabalável em Deus. E, até Jesus voltar, nós devemos viver essa fé para influenciar outros a também vivê-la, para que a igreja do Senhor continue o seu caminho triunfante e vitorioso. Se a nossa geração passar, deixemos um legado de fé e vida na presença de Deus. Graças a Deus por isso. Que o Senhor continue abençoando a sua vida e a todos nós.